Quero aqui, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência e, de forma pública, fazer um agradecimento especial pela atenção que o senhor tem dado aos parlamentares desta Casa e, de uma forma especial, aos parlamentares da Comissão de Meio Ambiente. Eu me lembro que, quando Vossa Excelência havia sido escolhido ministro, eu estava iniciando os meus trabalhos, o senhor sempre deixou o Ministério de portas abertas, bem como toda a sua equipe. O ministro tem vindo aqui na Câmara todas as quartas-feiras, ou quase todas as quartas, que é o dia que maior movimento parlamentar tem aqui, tem despachado com os deputados aqui na Casa. Como o senhor disse, o senhor é parlamentar de muitos mandatos, e isso realmente ajuda muito nos nossos trabalhos como deputados federais, e principalmente para mim, presidindo essa importante comissão, que eu sempre falo, ministro, que tem dimensões muito maiores do que eu imaginava. Portanto, fica aqui de público o meu agradecimento pela atenção muito especial que o senhor tem dado a todos nós, deputados dessa Casa. Quero só informar os presentes que somente será conferido o certificado de participação aos inscritos nesse curso que assinarem a lista de presença nos dois períodos, no da manhã e no da tarde. A lista de presença está à disposição na entrada do auditório. Não precisa assinar agora não, para não esvaziar aqui, mas na medida do possível, que vocês possam assinar nos dois períodos. Registrar a presença. Esteve aqui conosco o deputado Carlos Gomes, do Rio Grande do Sul. Eu vi que ele precisou dar uma saída. É da nossa Comissão de Meio Ambiente, muito atuante e sempre nos honra com a sua presença nos eventos que fazemos aqui na comissão. Pergunto se tem algum outro deputado que a assessoria identifique para que a gente possa aqui agradecer a presença. Eu passo então agora a palavra ao meu amigo, que muito nos honra com a presença. Estivemos juntos já em algumas ocasiões, o nosso ministro Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e, como bem disse o ministro, um grande especialista nessa questão ambiental. Tem a palavra o ministro Herman Benjamin. Muito obrigado, deputado. Eu queria inicialmente agradecer o convite que foi feito e dizer que é sempre um prazer voltar a esta casa. E ao contrário do sentimento extremamente pessimista que se observa no país sobre a atividade parlamentar, nós devemos enxergar o parlamento como uma casa absolutamente necessária. Os problemas que nós enfrentamos nas nossas instituições são circunstanciais, mas nós não podemos jamais pôr em dúvida a necessidade absoluta de termos um parlamento funcionando. E, portanto, no que se refere à questão ambiental especificamente, nós também não podemos nos olvidar do papel fundamental que o parlamento brasileiro teve na formulação do marco legislativo que, de certa maneira, disciplina toda esta matéria. E desde a Constituição de 1988. Aliás, o deputado Sarney Filho foi constituinte. Não me recordo se o deputado Luiz Lauro, talvez ele não tivesse nem nascido em 1988. Mas tampouco a Sueli, mas nós outros aqui, quer dizer, talvez não. Mas o deputado Sarney, na época, era realmente um adolescente que chegara à Assembleia Nacional Constituinte. Então não vamos esquecer o papel que tem o parlamento na elaboração dessa legislação brasileira, que é considerada, não só do licenciamento, que é considerada um marco no contexto do direito comparado. Queria também aproveitar para saudar o ministro Sarney Filho e os integrantes da mesa, mas em especial dizer uma palavra de tranquilidade, ou pelo menos minha tranquilidade e dos brasileiros, em vermos o ministro, o deputado Sarney Filho, voltar ao Ministério do Meio Ambiente. É verdade que voltar não é bem uma expressão apropriada, porque de lá ele nunca saiu, em termos de um trabalho permanente com todos os seus sucessores, de uma forma construtiva, procurando sempre viabilizar as políticas públicas traçadas pelo Ministério do Meio Ambiente. E, evidentemente,
esta é a primeira vez que eu posso saudar de público a escolha que Sua Excelência fez da doutora Sueli Vaz para a presidência do IBAMA. Dificilmente o IBAMA, nosso órgão ambiental máximo, esteve em mãos tão adequadas, tão experientes, mas ao mesmo tempo mãos tão serenas como agora neste momento. Deputado, eu não vou analisar em profundidade o texto do Ministério do Meio Ambiente, nem tampouco o texto apresentado pelo deputado Ricardo Tripoli. Sobre o texto do deputado Ricardo Tripoli, eu já tive a oportunidade de me manifestar em outra comissão, num evento específico sobre licenciamento, creio que há uns 3 meses atrás. E agora, mantendo todas as observações que fiz naquele momento, eu vou, no máximo, tecer algumas considerações gerais sobre o texto do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando, como fez o ministro Sarney Filho, que o licenciamento ambiental não é e nem pode ser uma atividade cartorial. E, infelizmente, no Brasil, não vamos citar exemplos de estados, de municípios. O licenciamento se transformou numa mera atividade burocrática, criando, às vezes, dificuldades para estabelecer facilidades de natureza não republicana. E isto significa um desvirtuamento absoluto do instrumento e significa também, sem querer, que a proteção do meio ambiente contribui para a improbidade administrativa que reina no nosso país. Reina, mas está sendo combatida com rigor. A segurança jurídica, também já indicada pelo ministro Sarney Filho, é da essência do instrumento. Ou seja, segurança jurídica não apenas para o empreendedor, mas também para a própria sociedade. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que enfrenta exatamente esta questão. Ou seja, o licenciamento não é apenas para proteger a sociedade ou então para dar segurança jurídica ao empreendedor. É para proteger o meio ambiente, a sociedade, gerações futuras e também o próprio empreendedor. E é para dar segurança jurídica ao empreendedor e também à própria sociedade, no sentido de confiar no respeito aos requisitos estabelecidos na própria legislação. Mas é também importante realçar que qualquer lei não pode violar a lógica da Constituição Federal e muito menos a realidade dos fatos. O exemplo é a Lei Complementar 140, que está sendo corrigida pelo Poder Judiciário brasileiro, nos seus exageros, aliás, nas suas inconstitucionalidades. Como que nós justificamos, por exemplo, e aí na perspectiva da Lei Complementar 140, que grandes empreendimentos minerários sejam licenciados apenas pelo estado onde está localizada a lavra? Está aí o exemplo da Samarco, mas não é o único. Por acaso o Espírito Santo não tinha interesse neste licenciamento? Ou no desastre anterior, ocorrido antes da elaboração da Lei Complementar 140, e aí o estado afetado foi o Rio de Janeiro, o abastecimento público, o estado do Rio de Janeiro não teria um interesse neste licenciamento? São essas aberrações da Lei Complementar 140 que o Poder Judiciário está corrigindo. Mas aqui, nesse texto que eu recebi do Ministério do Meio Ambiente, não encontrei, para minha alegria, aberração nenhuma. Ao contrário, eu encontrei um texto, claro, se eu fosse escrever, mas não sou eu, é o parlamento que vai dar a palavra final,
certamente alterações aqui, enfim, conceituais, eu incorporaria. Mas é um anteprojeto com começo, meio e fim. E isso não é coisa menor. Porque nada pior para o aplicador da lei e para o bom empreendedor que quer seguir a lei do que uma lei confusa, que leva exatamente à judicialização. E nós sabemos, entrou no judiciário brasileiro o bom empreendedor de um até logo, não é bem até logo, até bem mais tarde, aos seus planos de segurança jurídica. E é exatamente isso que não se deve querer ao se elaborar uma lei como esta. A judicialização não é uma boa alternativa a uma lei mal feita. E por isso eu saúdo, ministro, a estrutura técnica, me refiro à técnica legislativa mesmo deste anteprojeto. Quero agora dizer algumas questões, sem me alongar, deputado Luiz Lauro Filho. Em primeiro lugar, realçar um ponto que já foi mencionado pelo deputado Sarney Filho, da avaliação estratégica. Esta é uma questão que sempre fez falta na legislação brasileira. Porque muitas vezes o empreendimento é um de vários. E nós transferimos, pela ausência da avaliação estratégica, nós transferimos para cada um dos empreendimentos os grandes debates que deveriam estar ocorrendo no macro e não no micro. E quando vem os grandes debates, vem também os conflitos associados a esses grandes debates. Então, aqui, este é um ponto estruturante, sobretudo no que se refere à água. Aliás, um parênteses sobre água, ainda ontem, conversando com a senadora Cátia Abreu, que, convenhamos, não tem propriamente o título de doutor honoris causa em ambientalismo, mas tem uma profunda preocupação com a questão ambiental. Ou seja, é insuspeita nos comentários que faz, no que tange à defesa dos recursos naturais. E me dizia ela ontem, comentando a sua trajetória política, e eu agora estou no TCE, portanto falávamos de eleições municipais, que desde 1998, que foi sua primeira eleição, em cada pleito municipal, os temas mudam, os temas principais. Na sua primeira eleição era medicamento em Tocantins e gás. Hoje, aparentemente, esses temas, pelas políticas públicas implantadas nos últimos anos no Brasil, esses temas desapareceram. E me disse, sabe qual é o tema hoje nas eleições em Tocantins? Municipais. De gente que nunca ouviu falar, ou pelo menos não conhece em profundidade, mudanças climáticas. Água. E que ela própria atravessou andando um dos principais rios, semana passada, de Tocantins. Então, este projeto, e aqui minha queridíssima Sueli e todos os que estão trabalhando nesse projeto, não pode esquecer de dar um tratamento especial à água e às mudanças climáticas. Este é o primeiro texto legislativo após a lei da Política Nacional das Mudanças Climáticas, que teve no deputado Sarney Filho um dos seus principais porta-vozes. Esta é a primeira lei de fundo que é promulgada em um momento em que as mudanças climáticas estão na linha de frente das conversas do cotidiano. E, em segundo lugar, nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aprovados pela ONU. E, portanto, esta é a primeira lei a ser promulgada, e espero que seja promulgada em breve. É a primeira lei a ser elaborada e promulgada após a aprovação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E estas duas referências temáticas profundas, penso que devem estar aqui refletidas. O outro aspecto
e aqui é de preocupação, é do licenciamento corretivo. O artigo 27, acho que é 27, é o artigo 27 seguinte. Não discuto aqui, acho que ninguém discute, a necessidade de alguma forma de licenciamento corretivo. Mas acho que aqui nós precisamos de um trabalho maior. Porque tudo hoje passaria em tese por este licenciamento ambiental corretivo. Todas as violações, por exemplo, na legislação florestal, seriam reabertas aqui, com um agravante. O Código Florestal criou um termo final de enfrentamento do passivo ambiental que é reaberto aqui. E tem mais, é reaberto para a data da promulgação desta lei. Então valeria a pena desmatar hoje, construir o que se quiser em áreas de preservação permanente e investir na aprovação da lei lá adiante. Ou seja, nem mesmo o Código Florestal colocou um dispositivo desta natureza, em que haveria uma coincidência do termo final desses empreendimentos violadores da legislação ambiental, coincidente com a aprovação da nova lei. Repetindo, o Código Florestal estabeleceu um termo, nesse caso, ad quem, vários anos antes, para impedir a manipulação e a degradação posterior. Este é apenas um dos aspectos desse licenciamento ambiental corretivo. E eu pergunto o seguinte: hoje a jurisprudência é pacífica, e o Poder Judiciário corretamente está mandando derrubar hotel construído em dunas, ou derrubar hotel construído em área de preservação permanente. Como vão ficar esses empreendimentos? Então eu deixo isso apenas como pergunta e, evidentemente, sem, de forma alguma, querer atacar o Instituto em si, que eu acho que é necessário. Eu concluo mencionando dois pontos. Um deles, que eu já havia tratado quando, ao elogiar o substitutivo de Vossa Excelência, manifestei a preocupação de que a legislação ambiental brasileira de licenciamento tem que fazer a distinção entre o que é impacto ecológico e os outros impactos. Porque se não fizer essa distinção, o que seriam esses impactos ecológicos acabam recebendo a fama de custos exorbitantes dos empreendimentos. Eu dou um exemplo com as hidrelétricas. Em São Paulo, por exemplo, Porto Primavera e outros grandes empreendimentos. A maior conta, e é esta que sai do jornal, não é do custo ecológico, das compensações ecológicas, comprar novas áreas, reflorestar. O maior custo vem sendo da perda de renda de pescadores. E isso é colocado na conta do impacto ecológico. Então, não só por uma questão técnica, mas também por uma questão de imagem, para que o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado, de Município do Meio Ambiente, não virem a agenir do licenciamento. Este impacto tem que estar separado. E os outros impactos, não é que eles não serão analisados, mas os custos serão
computados, não sei como a Sueli e a sua equipe fará isso, mas eu entendo que é absolutamente necessário para que não confundir o impacto econômico com o impacto ecológico. E termino com a revogação que está sendo feita do parágrafo único do artigo 67 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. Peço atenção aqui, Sueli. Porque esse é o dispositivo colocado na Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente por conta do crime praticado, e não foi o único, na hidrelétrica de Barra Grande. Aliás, eu não me lembrava nem o nome da hidrelétrica, e aqui, antes de começar, viva o Google, entrei no Google e coloquei apenas hidrelétrica que não viu a floresta. E, para minha surpresa, saiu não apenas o nome da hidrelétrica, mas um livro publicado pelo Ministério do Meio Ambiente. Está disponível online, acabei de ver. E aqui é uma hidrelétrica em um dos... Nós sabemos que o bioma da Mata Atlântica é o mais ameaçado do Brasil. Mas dentro do bioma da Mata Atlântica existem ecossistemas que são mais ameaçados do que o próprio bioma da Mata Atlântica. Por exemplo, as matas de araucária. E nesta hidrelétrica, o órgão licenciador não viu 1.200 hectares de mata de araucária primária. Então, como que nós vamos dizer que isso não é crime? E aí, ao se revogar esse dispositivo, o licenciador ambiental vai ser o único profissional que não pratica crime por mau exercício da profissão. Porque o médico pratica. Está lá, estão aí os casos de negligência, imperícia, imprudência dos médicos, dentista, arquiteto, engenheiro. Agora, quem não viu 1.200 hectares de Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica, mas na verdade Mata de Araucária, vai para casa tranquilo. E não viu por quê? Esta é a questão. Por que não viu? Não vou fazer nenhuma insinuação. Já fazendo. Não viu, ou por incompetência técnica, ou por razões nada republicanas. E, portanto, acho que será um desserviço terrível nós revogarmos esse dispositivo, dando uma carta de alforria a novas licenças do tipo Barra Grande. Eu agradeço muitíssimo o convite, haveria outros aspectos, mas eu paro por aqui. Obrigado.